Amém. A paz do Senhor Jesus. O Facebook já tá ligado, o Instagram, o YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deise, Duda. Oi, Cláudia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bom? Oi? Nossa, tá. Aqui tá frio e chuva. Tá bastante. Minha internet tá até oscilando um pouquinho por causa da chuva. Amém. A paz do Senhor Jesus. Tem alguém no Facebook aí que mandou um curtir? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus no Instagram também. Amém. A paz do Senhor Jesus no Meet, né? A Deise, a Duda, a Maria Oliveira, a Jéssica, a Cláudia, a Gessielen, a Eliane, né? A Cida, a Dona Maria de Lourdes, amém? Então aí no Meet. No Facebook tem gente, amém. A paz do Senhor Jesus a todos no Facebook, a paz do Senhor Jesus a todos no Instagram, no YouTube, amém, né? Para quem vai ouvir depois pelo áudio, amém. Ai, glória a Deus, a gente chegou a mais um final de um livro, gente. Eu tô muito feliz. É mais um livro que a gente finaliza, né? O livro de Josué. É o 7º livro que a gente está finalizando, né? A gente já estudou Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e agora Josué. Glória a Deus. E a gente está indo para o livro de Juízes, né? Então, eu estava até conversando com o pessoal do Meet antes de iniciar, né, a gravação aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, que parece, né, que foi mais fácil o livro de Josué, né? A gente é um pouco mais curto, é claro, 24 capítulos, mas parece que foi mais fácil da gente entender, né? Parece que foi mais simples da gente entender. A paz, Natália. Amém. Acompanhando de Angola. Glória a Deus. Que eu sei que já é tarde aí agora. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. E parece que foi fácil o livro de Josué, né? Mas eu estava até conversando no Meet com o pessoal. A paz do Senhor Jesus, Rita. Amém. Boa noite. Seja bem-vinda. Estava até conversando com o pessoal no Meet que não é que é fácil, né? O livro de Josué não é que é um livro fácil, né? A linguagem é um pouco mais simples do que a linguagem, por exemplo, das cartas de Paulo, do livro de Moisés. É claro que é um pouco mais simples, né? Do que a poesia, né? O livro de Jó é um livro de metáforas, de poesia, é um pouco mais simples. Mas não é um livro simples, não é um livro fácil, né? É que a gente está em um outro nível, glória a Deus por isso. Porque conforme a gente vai estudando, né? A gente vai tendo um nível de revelação maior, né? Sobre Deus. Atrasei, Rita. Hoje eu acabei, a minha internet tá um pouco ruim com a da chuva. Tá chovendo aqui, tá uma ventania. Eu moro num lugar onde tem muitas árvores, então tá uma ventania. E aí o que acontece? Ficou um pouco mais simples pra gente, mas é por causa da bagagem que a gente já tem, né? A gente tem uma bagagem aí de 6 livros já lidos, né? De 6 livros já estudados. Então, a gente tem uma compreensão muito maior, né? Da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, a gente já tem uma revelação de Deus, né? Então, não é a mesma dificuldade, por exemplo, de começar com Gênesis, né? Então, a gente, no começo de Gênesis, foi tão complicado. Às vezes, dá até meio um cansaço, né? Você lê assim, fica meio cansativo. Mas é por causa disso, porque falta revelação, né? É o primeiro livro, então, a gente tá tendo a revelação agora. E agora não, o livro de Josué, a gente já tem aí, né? A bagagem de 6 livros lidos. Amém. E amanhã a gente começa o livro de Juízes. Glória a Deus, tá? E eu quero falar também, porque hoje, 10 horas da noite, né? Eu vou terminar a aula hoje rápido e eu não vou abrir hoje para dúvidas. Eu vou falar para o pessoal tirar dúvida amanhã, tá? Escrever, guardar a dúvida e amanhã eu tiro a dúvida porque vai ter outra aula hoje, 10 horas da noite. E essa aula de hoje, 10 horas da noite, é sobre batismo. Eu vou falar sobre os 3 batismos que existem na Bíblia. E eu tô tentando fazer um cronograma, porque senão eu vou ficar 4 horas falando sobre batismo. É muita coisa para falar de batismo. Então eu tô fazendo um cronograminha, porque eu quero falar por cima sobre os 3 batismos e depois eu faço uma aula sobre cada um deles, aí eu consigo falar bem sobre cada um deles, né? Então eu quero falar por cima, mas coisas assim fundamentais sobre cada um deles, né? Então eu vou falar sobre o batismo em Cristo, a gente vai entender o que é ser batizado em Cristo. Existe esse batismo, né? Existe o batismo no Espírito Santo e existe o batismo no Espírito Santo e com fogo, né? Que é o mesmo batismo, Espírito Santo e com fogo. E existe o batismo nas águas. E eu vou falar hoje sobre os 3 batismos, tá? Então eu ainda tô organizando o cronograma, por isso que eu vou dar uma acelerada hoje, para eu conseguir focar no cronograma para eu dar aula hoje à noite, tá bom? Eu não costumo, essa aula extra de segunda, eu não costumo gravar em vídeo, né?
Mas como hoje vai ser um assunto especial, assim, né? Então eu vou gravar em vídeo, né? A última aula que eu dei, que foi sobre a samaritana, eu não gravei em vídeo. Mas é porque a gente vai ter essa aula ainda, né? Mas como o batismo é uma aula especial, que eu vou falar sobre várias partes da Bíblia, voltar, né? Uma aula diferenciada. Então eu vou gravar, tá bom? Eu vou gravar e vou deixar disponível no Facebook, no YouTube, no Instagram, amém. E eu vou também gravar em áudio, tá bom? Amém. Então hoje a gente vai falar, gente, sobre Josué 24, a gente vai finalizar o livro de Josué então, tá bom? Amém. E amanhã a gente vai começar o livro de Juízes, a gente vai começar a estudar sobre os juízes de Israel, né? Então vamos ver quem foi juiz em Israel, né? O que aconteceu durante aquele tempo, né, que aquela pessoa foi juiz de Israel. A gente vai ver entender a história ali daquele contexto ali onde Israel se perde, né? Onde Israel vai se perder. E eles vão ser entregues aos inimigos deles e vai haver a necessidade, né, de Deus levantar juízes para orientar o povo, para guiar o povo, né? Então, esses juízes vão ser levantados e a gente vai conhecer o primeiro juiz, que é Otiniel, tá bom? Amém. Então, agora eu vou fazer a oração e a gente começa o estudo do dia, que é o capítulo 24, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por se revelar para nós e que o Senhor, amém, em nome de Jesus, continue se revelando através da sua palavra, Pai. Que o seu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, Pai. Derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós entendimento, abra os nossos ouvidos, o nosso coração. Abra nossa compreensão, Pai, nos dê entendimento sobre a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Que cada pessoa que está aqui, meu Deus, cheia de dúvidas diante de ti, cada pessoa que está aqui, meu Deus, cheia de raiva, rancor ou qualquer outra coisa que a esteja impedindo de ouvir a tua palavra de forma aberta, que essa pessoa seja tocada, Pai, pelo seu Santo Espírito, porque nós cremos no poder do seu Santo Espírito e nós cremos no poder da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra, meu Deus, entra em qualquer um que a ouça, meu Deus, entra cortando aquela pessoa e convencendo ela. Então, meu Deus, o seu Espírito Santo age. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós cremos. Então, que o Senhor trabalhe em cada uma dessas pessoas que estão aqui endurecidas diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor me use de forma extraordinária. Derrame sobre mim ousadia, derrame sobre mim intrepidez. Que a sua palavra corra sem obstáculos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, coloca na minha boca as tuas palavras. Que da minha boca saia somente, meu Deus, a tua verdade. Que cada palavra da minha boca saia temperada com sal e tenha um bom gosto. Que o meu falar ao teu respeito seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que venhamos a mergulhar em ti, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos libertar, nos proteger de todo o mal, Pai. Que o Senhor tire de nós, meu Deus, das nossas vidas, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Nós renunciamos a tudo aquilo que não vem de ti. Nós queremos somente a tua presença e somente o que vem de ti, o que é teu, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que os seus anjos acampem ao nosso redor e nos protejam, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora, gente, em Josué 24, o que acontece? A gente lembra, eles estavam em Gilgal, né? Eles estavam em Gilgal. Eles entraram, passaram uma boa parte, 5 anos ali em Gilgal, a gente lembra, porque eles fizeram, né, as guerras. Então, todo o período de guerra, eles estavam onde? Em Gilgal. Então, durante todo o período de guerra, eles estavam em Gilgal e Deus chegou e falou que acabou a guerra. Não vai ter mais guerra porque Josué já tá velho, né? Então, não vai ter mais guerra nenhuma, parou a guerra. Então, Deus fala que agora é para Josué fazer o sorteio. Aí, Josué fez 2 sorteios e meio ali em Gilgal, que foi Efraim, né? Foi Efraim, foi meia tribo de Manassés, né? E foi Judá. Então, a gente lembra que ele fez esses 3 sorteios, né? 2 tribos e meia. Fez esses 3 sorteios ali em Gilgal. Então, a gente lembra que depois disso, Deus orientou eles, provavelmente, é claro, a irem para Siló para montar o tabernáculo. Mas ainda não havia feito o sorteio de todas as tribos, faltavam 7 tribos, né? Então eles foram orientados a ir até Siló. E lá em Siló eles montaram um tabernáculo e ficaram lá em Siló. E nem as tribos que já haviam sido sorteadas não foram para suas terras, né? Então Judá, Efraim, né?
a meia tribo de Manassés não foram para suas terras, ficaram lá em Siló também. Ficou todo mundo lá em Siló. Então a gente lembra que Josué, então, depois de um determinado tempo ali em Siló, ele chama as 7 tribos que faltavam e ele fala para essas 7 tribos, né, que relaxo é esse, que eles não estão querendo saber da herança deles, né? Então Josué fez o sorteio para as 7 tribos que faltavam. A gente lembra que esse último sorteio foi feito aonde? Em Siló, né? Então foi feito em Siló esse último sorteio, e então foi sorteada toda a herança, né? Toda a terra prometida foi sorteada, inclusive ainda as que faltavam ser conquistadas, né? As terras que faltavam ser conquistadas também foram sorteadas, né? A gente lembra. A paz, Pati, boa noite, amém. Então, inclusive, a terra que faltava ser sorteada, a gente viu que já foi sorteada ali. Josué, antes de falecer, fez o sorteio de todo o território, né? Inclusive o que ainda seria conquistado. E depois disso, a gente lembra que foram distribuídas as terras para os levitas e foram decididas as cidades de refúgio. Então, quando a gente finalizou o livro, o capítulo, a gente viu que Josué, então, foi para a terra que foi dada para ele. Josué era um efraimita, né? Josué era da tribo de Efraim. Então, Josué foi para um território que foi dado para ele, lá dentro de Efraim, é claro. Então, ele já não estava mais em Siló, Josué. Por quê? Josué não precisava ficar em Siló, Josué não é levita, né? Josué não é da tribo de Levi, Josué não é sacerdote, então ele não precisava ficar lá em Siló, junto com o tabernáculo. Ele é um efraimita. Então, ele foi para a terra dele, né? Então, o tabernáculo continuou lá em Siló, e Josué foi lá para a terra que ele ganhou e até edificou. A gente lembra que ele chegou a construir, né, uma casa para ele, chegou a construir ali no território que ele ganhou. Então agora, no capítulo 24, a gente vai ver que passou mais um tempinho, né? Não foi muito tempo, foi o que eu disse, gente. Foi dentro do ano da morte dele. Então deve ter sido alguns meses. Esse período todo compreende alguns meses, né? Então agora, o que acontece? A gente viu na aula passada que ele já achava que ia morrer, já estava perto da morte dele ali, né? Então ele começou a falar, ó, gente, eu tô indo pelo caminho que todo mundo vai. A paz, Joselma, boa noite, seja bem-vinda, amém. Eu tô no caminho onde todos vão, né? Que é o caminho da morte, né? Então Josué havia falado isso, né? Então a gente lembra que ele já estava sentindo realmente que estava perto da morte. Então agora, no capítulo 24, a gente vai ver que há para Josué, né, uma necessidade de reafirmar a aliança. Então Josué está morrendo, Josué sabe que vai morrer e vai deixar aquele povo. E aquele povo não consegue seguir sem alguém que o guie, né? E eles não conseguem seguir somente obedecendo a lei que Deus já deixou, né? Aquela lei era um aio para conduzir eles até a chegada de Cristo, a gente já falou sobre isso. Mas eles tinham dificuldade em obedecer o que estava escrito naquela lei, né? Então, Josué, temendo isso, o que Josué vai fazer agora? Josué vai reunir todo o povo, né? Ele já não estava mais em Siló, então ele vai reunir todas as tribos mais uma vez para reafirmar a aliança, para falar mais uma vez, para que aquele povo entenda o que eles têm que fazer, né? Como que eles têm que obedecer a Deus, qual a lei que eles têm que cumprir. Então Josué vai falar mais uma vez, né? Então há essa necessidade. Gente, eu faço aqui a aula do meu quarto e o cachorro da vizinha fica latindo bem aqui embaixo, então vocês vão ouvir o latido dele, não tem jeito, não tem como, o cachorro late muito, mas amém. Então, gente, diz assim no versículo 1, tá? Depois dessa explicação, desse contexto que a gente já imagina como que está agora, é assim no versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Siquém não é Siló, né? Siquém, deixa eu ver se meu mapinha tá aqui. Tá aqui meu mapinha. Siquém não é Siló. Ó. Aqui é Siquém, né? No mapinha que eu mandei para vocês. Aqui é Siquém, aqui em cima, né? E Siló é aqui no meio de Efraim, né? Siquém é na divisa entre Efraim e Manassés. E Siló é lá no meio de Manassés, de Efraim. Então não é perto. Não tem não são tão próximos, né? Mas foi o que eu falei, por isso que é importante a gente entender. Josué saiu de Siló. Josué estava em Siló. Josué estava morando em Siló.
porque ainda faltava tribos para receberem suas heranças. Então Josué não foi para a herança dele, porque as tribos não tinham recebido ainda todas o seu sorteio, né? Então Josué ficou lá em Siló. Mas então foi feito o sorteio das 7 tribos que faltavam, foi definida qual terra que era de Josué, e Josué, um homem ali, né, Caxias, como Moisés era, né, um discípulo de Moisés ali. Então Josué foi para a terra que deram para ele. Então ele construiu lá uma casa para ele, construiu lá no terreno dele, fala que edificou, né? Então agora ele tá morando longe de Siló. Josué já não tá mais morando perto de Siló. E Josué, pelo jeito, tá nas últimas, né? Então a impressão que dá é que ele não tem como ir até Siló. Siló é muito longe, né, para ele ir. Então, e Siquém também é um lugar ali, né? Talvez também seja por conta disso, Siquém é muito próximo do Monte Ebal e do Monte Gerizim, que a gente estudou, né? Que Deus falou para Moisés, quando eles chegassem na terra de Canaã, eles deveriam ir ao Monte Ebal e Monte Gerizim, ia se dividir as tribos, né? Metade das tribos iam ficar em frente ao Monte Ebal, metade das tribos em frente ao Monte Gerizim, e os levitas no meio falando a lei, né? E eles deveriam falar amém, né? E o Monte Ebal era o monte das maldições e o Monte Gerizim era o monte das bênçãos. A gente estudou sobre isso. E ali foi falada, né? Foi proferida toda a lei. Então, talvez por isso também, Siquém era ali, né? Era na região de Siquém, o Monte Gerizim e o Monte Ebal ficavam de frente para Siquém. Então, talvez por isso também. E porque a casa, o território de Josué era perto de Siquém, era mais longe para ir para Siló, né? E Josué já estava perto da ida, né? Então ele devia estar sentindo realmente um cansaço maior, ele estava sentindo que era a hora dele, que era chegado o tempo, né? Então, para evitar um desgaste, ele morrer na viagem, então fez perto. Então agora eles vão reafirmar a aliança em Siquém. Tá? Eu tô explicando tudo isso porque agora no versículo 1 vai dizer que eles vão reafirmar a aliança diante da presença de Deus. Mas eu não acredito que o tabernáculo tenha sido mudado para esse local. Por quê? Porque a gente vai ver que o tabernáculo vai ficar longos séculos em Siló, né? No tempo de Samuel, a gente vai ver que o tabernáculo ainda vai estar em Siló. Então, o tabernáculo permaneceu em Siló. Talvez tenham levado só a arca mediante a ordem de Deus, é claro, né? Ou talvez não, ou talvez por causa do caráter da cerimônia, que era uma reafirmação do pacto, né? Por isso que simboliza ali que estão diante da presença de Deus. Foi o que a gente falou quando a gente estudou a sarça, né? Quando a sarça ardente ali apareceu para Moisés, e Deus fala, né? Jesus fala, tira sua sandália porque o lugar onde você está é santo. Eu expliquei isso para vocês. Não é que o Monte Sinai é santo, não é que o Monte Sinai era santo. Mas ele era santo porque Deus estava ali, né? Então Deus tornou aquele lugar santo porque havia a presença dele ali. Deus saiu dali e já não era mais santo. O que torna santo é a presença de Deus ali no local, né? E talvez por isso aqui eles tenham falado que eles estão diante da presença de Deus, porque Deus estava ali, né? Então é nesse sentido. Então no versículo 1 diz isso. Diz assim, então Josué, e a gente vai ver que realmente ele já estava bem perto da morte dele, porque agora ele vai morrer realmente. Então, depois de tudo isso, de acontecido todas essas coisas, Josué decidiu reunir mais uma vez todas as tribos para reafirmar o pacto com Deus, para eles mais uma vez entenderem o que era a lei, o que eles deviam fazer, né? Mais uma vez. Então ele chamou todas as tribos, né? Chamou todos os anciãos, chamou todos os cabeças, chamou todos os juízes, todos os oficiais ali de cada tribo, né? E eles foram lá e se apresentaram diante de Deus em Siquém. Então é isso que eu tô falando. Ou levaram a arca do tabernáculo até Siquém, diante desse evento, né? Mediante a autorização de Deus, é claro, eles não podiam ficar passeando com a arca sem autorização de Deus. Ou não, ou o tabernáculo continuou lá, a arca continuou lá, né? Tudo lá. E realmente eles vieram mais no instinto, porque não parece que foi todo mundo, né, reunido, mas os cabeças, os chefes, né, os que guiam o povo ali, né? Então aqui diz assim, né? Reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então aqui não é claro, gente, não dá pra gente saber. Eu acredito que o tabernáculo não tenha sido mudado, porque aqui não fala, né?
tabernáculo já estava em Siló, aqui não fala. Então, talvez tenha levado a arca ou não, mas de fato a gente tem que entender que Deus estava lá. É esse o sentido do versículo 1, né? Não importa se levaram um tabernáculo, né? Às vezes a gente fica preso em coisas que não tem importância para a mensagem que está sendo dada, né? Porque a mensagem cumpriu a função dela, que é falar que Deus estava ali, né? Então, não importa se o tabernáculo foi levado, não importa se a arca da aliança foi levada, não importa o que foi levado, mas o que importa é que Deus estava ali. É isso que está querendo dizer aqui. Então, eles se reuniram em Siquém para reafirmar o pacto com Deus e Deus estava lá. É isso que está querendo dizer. Aí, no versículo 2, então, continua. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, né? Então agora ele vai começar a falar, né? E agora vem aquela frase linda, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então agora ele vai começar a falar sobre isso. Eu vou falar, gente, é o seguinte: os nossos antepassados serviram a deuses que não são deuses. E eles escolheram isso. E Deus agora está se propondo aqui na frente da gente, está se revelando para nós. Nós o conhecemos, nós temos história com ele, nós vivemos coisas com esse Deus. E cabe a nós escolhermos agora se a gente quer fazer como os nossos pais fizeram e seguir esses deuses que eles adoravam, ou se nós queremos servir o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que fez grandes coisas por nós. Cabe a nós escolhermos, né? E é isso que Josué vai falar agora. Então Josué fala no versículo 2, olha, assim diz o Deus de Israel, assim diz o Deus de vocês, né? A paz, Maiara. Antigamente, vossos pais, Terá, né, que é o pai de Abraão e de Naor, né, que Naor era irmão de Abraão, a gente lembra, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Então, o que acontece? A gente lembra que Terá, ele morava em Ur, né, lá na Mesopotâmia, né? Então, ele morava em Ur e ele servia a outros deuses lá em Ur, né? E depois de lá, a gente lembra que eles andaram, né, segundo a promessa de Deus, Deus mandou sair de Ur, Abraão saiu, o pai de Abraão saiu junto Terá, e eles pararam onde? Em Harã, e lá em Harã o pai de Abraão morreu, a gente lembra, né? Então, nisso, o que acontece? Naor continuou lá em Harã, né? E Naor servia a outros deuses, né? E Terá também, né? Terá também servia a outros deuses. Então, Terá servia a outros deuses, né? Então, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses, né? Os pais deles. Então, no versículo 3 continua, eu, porém, tomei Abraão, né? Deus falando aquele povo, né? Eu, porém, tomei Abraão, o pai de vocês, lá do Jordão, lá de além do Jordão, né? E eu fiz ele percorrer toda essa terra de Canaã. E também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. E no versículo 4, Deus continua falando através de Josué. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú eu dei em possessão as montanhas de Seir. Então, para Jacó, eu dei a promessa, né? Que o Salvador virá de Jacó. Mas para Esaú também não deixei Esaú sem nada. Para Esaú eu dei um monte de Seir, né? Que virou Edom, né? Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito, né? Então, lá no Egito viraram escravos, né? Então, no versículo 5 agora Deus fala. Então, eu enviei Moisés, né? Eu enviei Moisés e Arão e eu feri o Egito. E tudo que eu fiz, né? E vocês viram tudo que eu fiz no meio dele, né? Lá do Egito. E tirei vocês de lá do Egito. Aí no versículo 6 continua. Então eu tirei os pais de vocês lá do Egito. Amém, Janete. Amém, glória a Deus. Então eu tirei os pais de vocês lá do Egito, né? E eu fiz vocês atravessarem o mar. Eu abri o mar para vocês passarem, né? E os egípcios perseguiram os pais de vocês quando eu abri o mar. Eles ousaram entrar também dentro do mar que eu abri. E eles entraram dentro desse mar que eu abri com carro, com cavalo, né? E eles foram até o meio do mar, dessa forma, né? E então, no versículo 7, Deus fala, e os pais de vocês clamaram a mim, quando eles começaram a ser perseguidos pelos egípcios. Eles começaram a me pedir socorro, e eu ouvi eles. Eu ouvi eles e lancei escuridão sobre o Egito. A gente lembra, né? Que extraordinário que foi essa passagem, né? Então, quando eles estavam ali fugindo dos egípcios, os egípcios vindo atrás deles, os egípcios os alcançariam. Essa era a realidade, porque os egípcios, eles tinham carros, cavalos, né? Então eles andariam muito mais rápido do que um povo inteiro andando com gado e com criança, né? Imagina. E o que Deus fez? Deus, então, para o povo de Israel, quando o povo de Israel andava, era dia.
Então eles conseguiam andar à plena luz do dia. Mas para os egípcios era noite. Deus colocou, lembra aquela coluna que ficava na frente, coluna de nuvem que ficava na frente de Israel, né? A gente lembra que Deus nesse momento lançou ela para trás de Israel, essa coluna de nuvem. E então essa coluna de nuvem fazia com que para o Egito, para os egípcios fosse noite, enquanto que para Israel fosse dia. Imagina, gente, que extraordinário. A gente falou sobre isso, né? Eles aqui andando no meio do mar, no Mar Vermelho, né? Aqui Israel andando e aqui os egípcios andando. Eles estavam perto de Israel. Eles não estavam longe, não. É que eles não conseguiam alcançar por causa da escuridão. Então, eles tinham cautela a andar. Não podia correr, né? Com cavalo, com nada, na escuridão que estava. Então, Israel andava e era claro. Era dia. Israel andando. E atrás vinham os egípcios andando devagarzinho, gente, na escuridão. Porque aquela coluna de nuvem que Deus colocou entre Israel e os egípcios fazia com que houvesse noite para os egípcios e fosse dia para Israel, né? Então, olha que extraordinário. E é isso que Deus está falando. Quando vocês clamaram a mim, eu fiz isso por vocês. Então, não se esqueçam de mim, né? Para vir adorar outros deuses. Então, Deus fala isso. Então, neste momento, né? Eu pus escuridão entre vocês. E eu consegui tirar vocês do mar dessa forma. Senão, os egípcios iam alcançar vocês. Mas eu coloquei a coluna de nuvem atrás de vocês e enquanto era noite para eles, era dia para vocês, vocês conseguiram atravessar o mar. E então, quando vocês atravessaram o mar, eles ainda estavam ali, no meio do Rio Jordão, no meio do Mar Vermelho. E então, vocês haviam já saído, já estavam seguros, eu fui cobrir eles, né? A gente até falou sobre isso, porque toda a leitura que a gente fez, realmente a impressão que dá, né, é que aquela coluna de nuvem que estava atrás de Moisés, né, porque Moisés foi para trás, né, e então aquela coluna de nuvem, porque começou a ficar dia, né, aquela noite já não tá, porque realmente era noite, né? Quando eles atravessaram, a gente estudou isso quando a gente falou sobre o Mar Vermelho, quando eles atravessaram era noite, não era dia. Na verdade, era correto para o Egito, era noite para todo mundo. O que era a exceção era ser dia para Israel, porque não era dia, era noite. Mas Deus fez com que houvesse dia para Israel poder andar, caminhar, não era dia. Era noite. Então a gente lembra disso. Então, o que acontece? Virou o dia e começou a clarear. A gente lembra disso. Começou a vir a luz, começou a clarear. E os egípcios começaram a ver os israelitas. E isso eles ainda estavam no meio da água. E os israelitas também ainda estavam no mar. Estavam os dois no mar. Os egípcios e os israelitas. Só que começou a clarear o dia. Então, o que acontece? Os egípcios iam começar a ir rápido. Porque clareou, agora eles podiam enxergar, então eles iam andar rápido. Então a gente lembra que a gente estudou isso na aula e Deus começou a lançar trovões, né? Começou a lançar relâmpago do meio da coluna de nuvem. Daquela coluna de nuvem que estava entre os israelitas e os egípcios, começou a vir trovão ali, né? E Deus lá do meio foi ver o que estava acontecendo, né? Então, quando Deus viu lá o que estava acontecendo, Deus começou a lançar trovões, né? Começou a lançar uma forte barulho, e isso começou a assustar os cavalos, a gente lembra, né? E eles começaram a se tropeçar e cair, e aí começou a quebrar o carro a roda do carro, né? A gente lembra que foi isso que aconteceu. E então, eles viram o que estava acontecendo, né? E eles começaram a querer se jogar para o lado onde estava Israel. A gente lembra disso, né? Que a Bíblia até fala isso. Deviam estar alguns mais perto de Moisés, porque Moisés estava aqui perto da nuvem, da coluna de nuvem, né? E então eles começaram a se jogar para ficar do lado de Israel, já que Israel não estava sofrendo todo esse abalo, né? E então, neste momento, quando eles se jogaram para ir para o lado de Moisés e o lado de Israel, a coluna de nuvem desceu como água e eles morreram ali. A água veio e diz na Bíblia claramente que eles foram lançados no fundo do mar como pedra pesada. Foi nesse sentido, Deus veio e jogou eles lá no fundo mesmo, né? Imagina com aquelas roupas de guerra ainda pesadas, eles foram lançados lá no fundo mesmo para morrer, né? E enquanto isso, o povo de Israel continuava andando no meio do mar, né? E Deus está falando isso. Eu fiz isso. Quando vocês pediram socorro para mim, quando os egípcios vieram atrás de vocês, eu abri um mar para vocês. Eu fiz ser dia para vocês enquanto era noite para os egípcios. Quando eles chegaram perto de vocês, querendo se salvar, se lançando ali para o meio de vocês, eu fiz o mar cobrir eles.
enquanto vocês continuavam andando no meio do mar e o mar aberto. Eu fiz diferença entre o meu povo e os egípcios, mais uma vez, né? E é isso que Deus está falando aqui. E os olhos de vocês viram tudo isso. Não foi ninguém que contou. Não foi ninguém que falou. Tem muita gente aqui viva que viu isso, né? Isso que Deus está falando. Então, eu deixei que vocês morassem no deserto muito tempo. Vocês ficaram 40 anos no deserto, né? Então, aqui no versículo 8, Deus continua falando. Então, eu trouxe vocês à terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão, lá para Seom e para Og. E vocês brigaram com eles vieram brigar com vocês, né? Mas eu fiz com que eles fossem derrotados. E vocês não só derrotaram eles, como vocês tomaram a terra deles. A terra deles hoje é de vocês. Eu fiz com que vocês destruíssem o gigante, o Og. Eu fiz com que vocês destruíssem Seom, nações temidas, nações que expulsaram Moabe, que mataram outras nações. E eu fiz isso. Então, no versículo 9, Deus continua falando. Então, levantou-se também o rei de Moabe. Nesse tempo, quando eu fiz vocês destruírem Seom e Og e tomarem posse das terras dele, eis que os moabitas começaram a temer e contrataram Balaão para amaldiçoar vocês. Mas eu não deixei que Balaão amaldiçoasse vocês, pelo contrário. Eu fiz Balaão abençoar vocês 3 vezes. Porque eu era com vocês, eu sou com vocês, né? Isso que Deus está falando para eles. Então, aqui no versículo 9, Deus diz isso. Então, o rei de Moabe, Balaque, ele também se levantou contra vocês, o filho de Zippor, e ele foi brigar contra Israel. Ele chamou lá Balaão, o filho de Beor, para que amaldiçoasse vocês. Ah, mas eu não ouvi Balaão. Pelo contrário, ele foi obrigado a abençoar vocês. Ah, ele abençoou vocês 3 vezes, porque eu mandei. E assim, então, eu livrei vocês da mão deles. Então, no versículo 11, Deus continua falando. Então, vocês atravessaram o Jordão. E vocês vieram para Jericó. Então, os habitantes lá de Jericó guerrearam contra vocês. E também os amorreus, e também os ferezeus, os cananeus, os heteus, girgazeus, os heveus, jebuseus, né? Mas todos vocês venceram. Nenhum deles venceu vocês. Eu fiz com que vocês derrotassem todos eles. Aí no versículo 12, Deus continua falando. Enviei vespões na frente de vocês, que acabaram expulsando os inimigos de vocês da presença de vocês. Bem como os 2 reis dos amorreus foram expulsos dessa forma, porque eu fiz com que eles fossem expulsos antes de vocês chegarem. E isso, vocês não conquistaram com a espada de vocês, não. Não foi com o arco de vocês. Não foi. Tá baixo o volume? Deixa eu ver, a Cláudia tá falando que tá baixinho o volume. Tá muito baixo, gente, pra vocês no Meet, minha voz? Dá pra ouvir? Eu acho que é a minha internet. Aqui tá bem ruim a internet mesmo. Mas dá pra ouvir. Eu vou pôr mais Tá, amém. Eu vou pôr mais próximo, porque a minha internet tá meio ruim hoje mesmo. Amém. A paz do Senhor Jesus, o Ederson. Amém, o Ederson, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Amém. Então, no versículo 12, né, Deus fala para aquele povo. Olha, eu enviei vespões na frente de vocês e essa ajuda que eu enviei na frente de vocês foi o que expulsou um grande povo da presença de vocês, né? Assim como os 2 reis amorreus, fui eu que expulsei, não foram vocês, não. Vocês não conseguiram essas coisas com a espada de vocês, vocês não conseguiram essas coisas com a força de vocês, vocês não conseguiram essas coisas com o arco de vocês, não. Fui eu que fiz, né? Aqui, o termo vespões, eu fui procurar no hebraico. É vespa mesmo. Mas eu não sei, gente. Às vezes o sentido em hebraico quer dizer algo sobrenatural, né? Ou às vezes é vespa também, não sei, né? Às vezes é alguma metáfora, né? Às vezes é um sentido de vespa, mas não para falar vespa, mas no sentido de uma metáfora, né? Para ser um símbolo de algo extraordinário que veio e abalou aquele povo, e aquele povo saiu, né? Sem que houvesse luta, aquele povo se retirou, né? Então, pode ser isso, tá, gente? A gente não tem como saber, mas
com certeza foi algo que Deus fez e fez com que esse povo saísse sem que houvesse luta. É isso que Deus está falando. Um grande povo, eu fiz sair da presença de vocês, eu fiz com que sumissem, saíssem, se escondessem, né, ou morressem, sem que vocês tocassem neles. Fui eu que fiz. É isso que Deus está falando. Então, no versículo 13, continua. Eu dei para vocês a terra em que vocês não trabalharam para conquistar. Eu dei a terra que vocês não construíram. Eu dei cidades já construídas que não foram vocês que levantaram. E eu deixei vocês morarem nelas. Eu deixei vocês comerem das uvas que vocês não plantaram. Não se esqueçam disso, né? Esse é o intuito, né, de Deus. Não se esqueçam disso, não venham me abandonar e adorar outros deuses. Porque vocês estão indo agora para uma terra onde existe um povo lá, pagão, e esse povo adora outros deuses. Então que vocês não venham para essa terra e comecem a adorar outros deuses, né? E não venham a fazer pacto com esse povo, porque vocês são um povo fraco. Ao invés de você converter esse povo, eles que vão te converter para a religião pagã deles, né? É nesse sentido que Deus está falando. Então, no versículo 14, então agora Josué fala. Depois que ele falou tudo que Deus fez, né? Josué fala. Então agora, gente, temam a Deus. Tenham temor por Deus. Vocês sabem o que Deus fez por vocês. Vocês sabem qual é grande a mão de Deus, o poder de Deus, a força de Deus. Então temam a Ele, né? E sirvam a Ele com integridade. Ou seja, trabalhem para Ele com um coração verdadeiro, né? Não sejam mentirosos com Deus. Não faz um negócio, né, sem ter o coração totalmente ali íntegro a Ele, né? Mas sejam íntegros. Sirvam a Ele com integridade, com prazer, com coração sincero, não com mentira, não por obrigação, né? Mas é nesse sentido que Josué está falando. E com fidelidade. Sejam fiéis a Deus. Não venham adorar outros deuses, não. Adorem ao Deus que fez tudo isso por vocês. Não foi outro Deus, foi esse. Então aqui Josué continua falando. E assim, se vocês temerem verdadeiramente o Deus de vocês, se vocês servirem com integridade o Deus de vocês, se vocês forem fiéis ao Deus de vocês, vocês vão jogar fora tudo aquilo que é de outros deuses. Peguem agora tudo aquilo que não é do nosso Deus e joguem fora. É isso que Josué está falando. Então Josué diz no versículo 14 isso. Deitai fora os deuses aos quais serviram os pais de vocês, lá do outro lado do Jordão, lá em Ur, lá em Arã, joguem tudo aquilo fora. Não sirvam a esses deuses. Sirvam ao Deus que tirou vocês do Egito. Então no versículo 15 ele continua. Mas, se parecer mal para vocês servir a esse Deus, se vocês não querem servir esse Deus, se vocês preferem servir aos deuses dos pais de vocês, lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia, se vocês preferem isso, então, né? Se aos deuses a quem serviram os seus pais, que estavam lá em Ur, lá em Arã, lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, se vocês preferem servir esses deuses, se vocês preferem servir os deuses dos amorreus, na terra onde vocês estão, se vocês preferem servir os deuses desse povo que Deus entregou na mão de vocês, vocês preferem servir esses deuses, a servir o Deus que está destruindo esses povos. Ah, se vocês preferem isso, é problema de vocês. Então vão e sirvam esses deuses. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir a Deus que nos tirou do Egito. É isso que Josué está falando. Se vocês querem servir esses deuses daqui de Canaã, vão lá e sirvam. Mas eu e a minha família e a minha descendência, a gente vai servir o Deus que fez tudo por nós. Então aqui no versículo 16 ele continua falando. Então, né, o povo, diante disso que Josué falou, né, o povo vai e responde, né, ó. Quem vê pensa, né, o povo vai e responde. Ah, longe da gente fazer isso, Josué. Imagina, tá doido que a gente ia abandonar esse Deus? Não. A gente não quer servir outros deuses, não. A gente quer servir o nosso Deus, né? Então, no versículo 17, continua, né? Esse povo falando. Ah, porque a verdade é que esse Deus é o nosso Deus, Josué. A gente não quer abandonar ele, não. Foi ele que fez a gente subir lá do Egito, né? Ele fez a gente subir, né? Nossos pais, lá da terra do Egito. Lá da casa da servidão, lá da casa da escravidão. Foi Deus que tirou a gente de lá.
Foi Deus que fez grandes sinais à nossa vista, né? Foi Deus que fez a gente ficar vivo 40 anos no deserto, né? Nenhum animal veio nos matar ali no deserto. Foi Deus que nos guardou até agora vivos? Não. Eu não quero servir outro Deus, não. Quero servir esse Deus, né? Isso fala. E foi Deus que fez a gente ficar vivo em meio a tantos povos que a gente passou. A gente enfrentou tantas nações muito mais poderosas, muito maiores, mais fortes do que nós, né? Mas foi Deus que fez com que a gente ficasse vivos. Não, a gente quer continuar servindo esse Deus, né? Mas a gente vai ver que só que não, né? Não vai ser bem assim. Aí no versículo 18 continua, né? Deus, né? Esse Deus expulsou de diante de nós todo esse povo, toda essa gente, tanta gente esse Deus expulsou da nossa presença, né? Expulsou o amorreu, né? E eles eram moradores dessa terra. Deus foi lá e expulsou o proprietário, Deus expulsou quem era o morador, quem foi que construiu, quem foi que edificou, quem foi que plantou a vinha, quem foi que plantou a uva. Deus mandou embora, né? E por causa disso, a gente vai servir a ele, Josué. Ele é o nosso Deus, Josué, né? Então, no versículo 19, diante disso, Josué vai falar para o povo: olha, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e nem o pecado de vocês. Josué sabia que esse povo ia se corromper. E Josué está falando aqui: não, vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo. E vocês precisam ser santos também. Porque Deus não vai perdoar o pecado de vocês, não vai perdoar a transgressão de vocês. Vocês precisam ser santos. Josué sabia que esse povo ia se perverter, né? E é realmente o que vai acontecer, né? E a palavra de Deus diz, né? Deus é santo e esse povo precisava ser santo, né? E no Novo Testamento é dito também, né? Sem santidade é impossível ver a Deus. Então, tem que ser santo, né? Hoje a gente consegue a santidade onde? No Espírito Santo. Sem o Espírito Santo morando dentro de você nunca vai ver Deus, né? Não, precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Não tem o Espírito Santo dentro de você, olha... Ora a Deus e pede que o Espírito Santo venha e te batize, e não só batize, mas que more em você, né? Porque tem muita gente que recebe o Espírito Santo, é batizado, mas o Espírito Santo vai embora, né? Então, não, o Espírito Santo precisa morar dentro da gente, né? Que é isso que ele tá falando aqui: vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo. Deus é muito zeloso. Deus gosta das coisas dele certinho. Deus fica ali olhando certinho se vocês estão cumprindo ou não. O que ele falou, ele olha cada detalhe para ver se vocês estão cumprindo cada vírgula. E é isso que Josué está falando. Vocês não podem servir a Deus, porque Deus não vai perdoar o pecado de vocês. Deus não vai perdoar a transgressão de vocês. Vocês têm que ser santos. Vocês têm que mudar, né? É isso que Josué está falando. Então, no versículo 20, Josué continua falando: se vocês deixarem o nosso Deus e servirem a outros deuses, então saibam que Deus vai se voltar contra vocês. E Deus vai fazer mal para vocês. Vocês vão ser consumidos. Mesmo depois de Deus ter feito tanto bem para vocês. É aquilo que já vem se falando há tanto tempo, né? Deus tem prazer em praticar o amor dele, em praticar o bem para quem o ama. Mas Deus também tem prazer em praticar a justiça, né? Dá a cada um que cada um merece. Deus também tem prazer. E é isso que Josué está aqui falando mais uma vez. Assim como Deus foi cuidadoso com vocês, a paz, Mateus. Assim como Deus foi cauteloso, cuidadoso com vocês, teve prazer em fazer o bem para vocês, Deus também vai ter o prazer em punir vocês, porque vocês o abandonaram. Então, no versículo 21 continua: então disse, né, o povo para Josué, respondendo: não, Josué, não. A gente não vai abandonar esse Deus, Josué. A gente vai servir esse Deus. A gente não vai abandonar, não. No capítulo que vem a gente vai ver que eles já vão abandonar, né? Juízes, né? O próximo capítulo é Juízes. A gente vai ver no livro de Juízes que, infelizmente, eles vão abandonar muitas vezes, não só uma, né? Cada juiz levantado foi levantado porque esse povo se corrompeu, né? E aqui só: não, Josué, a gente não vai abandonar esse Deus, não. Imagina que a gente vai servir outros deuses, né? Mas a gente vai ver que vão. Diz: não, jamais, jamais. Então, no versículo 22, né, continua: então Josué foi e respondeu para aquele povo: olha, vocês estão sendo testemunhas contra vocês mesmos. Vocês estão testemunhando aqui contra vocês mesmos, de que hoje vocês estão escolhendo servir a Deus.
vocês estão prometendo aqui hoje que vão servir somente esse Deus. Então o povo todo alegre fala, sim, nós somos. nós somos testemunhas, sim. Né? Então o povo todo alegre fala, vocês estão prometendo, lembrem-se do que eu falei. O povo só viu a parte boa, né? Mas o povo esqueceu que Josué falou, olha, se vocês adorarem outros deuses, Deus vai ter prazer em destruir vocês, né? E eles estão falando, não, a gente é testemunha disso. Não, a gente concorda, né? E eles vão deixar de servir a Deus. Aí no versículo 23, então, continua. Agora, então, né, peguem todos os deuses estranhos que tem aí no meio de vocês. Peguem tudo aquilo que não é de Deus no meio de vocês aí. Joguem isso fora, tudo isso. E o coração de vocês também. Porque ainda que não tivesse nenhum Deus ali na mão, nenhum ídolo, nenhum objeto, né? O coração deles podia estar voltado, né, ao sol, à lua, né, à natureza, a qualquer coisa, né? E é isso que o Josué está falando, assim, não joguem fora só os objetos que tiverem entre vocês, mas inclinem o coração de vocês também a Deus, né? Dobrem o coração de vocês também a Deus, reconheçam também no coração de vocês, né, somente a Deus. Então, no versículo 24, o povo vai e responde para Josué. O povo está animado, né? Então, o povo vai e responde para Josué. Ah, sim, Josué. Ah, Deus, o nosso Deus a gente vai servir. A gente vai nada, gente. Mas eu tinha caído aqui, o Facebook voltou. Vai nada, gente. Eles não vão, não. Aí, no versículo 25, continua, né? Assim, naquele dia, gente, depois de tudo isso, olha quanta coisa que Josué falou. E esse povo falou, não, concordo. Amém, Josué, né? Não sabe nem o que estão concordando, né? E esse povo não vai cumprir nada disso. Então, no versículo 25, diz, né? Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, ali foi mais uma vez confirmada a aliança daquele povo com Deus. E foi colocado diante deles a consequência do pecado deles. O que aconteceria se eles servissem outros deuses? Qual que era a condição dessa aliança? A condição dessa aliança era não adorar mais Deus nenhum. Porque qual era a dificuldade desse povo, né? A gente lembra mais uma vez. É um povo que veio do Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito. Eles eram mais egípcios do que israelitas. Eles eram mais egípcios. Eles tinham costumes egípcios. Então, lá no Egito, a gente viu quando estudou sobre as pragas, são mais de 2.000 deuses que tem lá, né? Que eles consideram. E eles serviam esses deuses lá no Egito. Eles eram como egípcios, eles se achavam egípcios. Eles começaram a perceber que eles não eram egípcios quando o Egito começou a tratar eles diferente. Começou a mostrar que eles não são egípcios. Não, vocês não são egípcios não, vocês são escravos, né? Então eles começaram a entender. Mas eles achavam que... É que nem aquelas pessoas hoje falam, não, eu vou pro inferno, vou sentar e conversar com Satanás, né? Tem gente que não bate bem da bola, né? E era nesse nível. Eles estavam achando que eles eram egípcios. Ele fala, eu já sou egípcio, né? E eles adoravam aqueles deuses, né? Então, de repente, a gente viu isso em Êxodo. Então, de repente, o povo começou a mostrar, não, você não é egípcio, não. Eu sou egípcio. Você é israelita. Então, começaram a fazer eles escravos. Aí, eles começaram a entender, poxa, eu não sou egípcio. Caramba, eu não sou egípcio, gente. Então, eles começaram a entender isso. Eles estavam achando que era. Mas até então foi uma cultura, né? Eles seguiram toda uma cultura egípcia. Então eles adoravam os deuses egípcios. A gente lembra lá no Monte Sinai, Moisés demorou 40 dias para descer, eles montaram um bezerro. Eles eram mais egípcios do que israelitas. E era esse o problema. Eles adoravam vários deuses. Não havia problema para eles adorarem um deus a mais. Então incluir o Deus de Israel no meio de tantos deuses, tá bom, é um deus a mais. Não tinha problema. E era essa a questão de Deus. Deus queria deixar claro, não, vocês não estão entendendo. Eu não sou um Deus a mais no meio desses montes de deuses. Eu sou o único Deus. É só a mim que vocês têm que adorar, mas nenhum outro. É só a mim que vocês têm que clamar, mas nenhum outro. Eu sou o Deus de tudo. Vocês não precisam de um Deus para cada coisa, né? Os egípcios eram assim. É um Deus para chuva, um Deus para o sol, um Deus para a fertilidade, um Deus para o trovão, né? Um Deus para cada coisa. E Deus vem e fala, não, eu sou o Deus de tudo. Eu sou o Deus que domina tudo. Vocês não entenderam ainda lá no Egito?
Eu batalhei contra todos os deuses dos egípcios para mostrar que eu sou o Deus de todas as coisas, né? E era essa a questão. Mas esse era o problema desse povo. Esse povo não tinha dificuldade em acrescentar um Deus. Então eles tinham acrescentado um Deus. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que fosse o único Deus. E eles não vão conseguir. Eles não vão abandonar a Deus. A gente vai ver, né? Eles não vão abandonar a Deus. Só que eles vão começar a adorar outros deuses também. E Deus não aceita dividir ninguém. Satanás aceita dividir a gente, mas Deus não. E é esse o problema de Israel, né? Porque Israel vai continuar fazendo. A gente vai ver, vai ter épocas que Israel vai estar com o tabernáculo aberto, fazendo ofertas, sacrifícios a Deus, sai de lá, vai para outro templo adorar Baal. No mesmo lugar, assim, a gente vai ver isso. Então, para eles não tinha problema, era mais um Deus, entende? Era nesse sentido. E Deus queria deixar claro: eu não sou mais um Deus, eu sou o único Deus, né? E eles não conseguiam entender isso. Então, aqui no versículo 26 diz: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, né? Então, essa coisa toda que ele falou aqui, ele escreveu isso no livro de Deus, aquele livro que Moisés escreveu. Que ficava uma cópia lá dentro do tabernáculo, e uma cópia era lida para todo o povo. Josué escreveu isso nesse livro, para testemunhar contra esse povo, que esse povo, nesse momento, falou que ia servir a Deus e obedecer a Deus, que eles queriam servir a esse Deus e mais nenhum outro, que eles não iriam jamais servir os deuses ali daquele povo de Canaã, e a gente vai ver que eles vão servir, né? E tudo isso Josué escreveu lá naquele livro que Moisés já havia escrito, que estava lá dentro do tabernáculo e estava com o sacerdote, e Josué acrescentou lá no livro. Então Josué também pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, né? Que estava em um lugar santo do Senhor. Então colocou ali a pedra, né? Como um memorial, como uma testemunha, né? Então no versículo 27, Josué falou pro povo: ó, essa grande pedra que eu tô pondo aqui, ó, é testemunha. Vai ser testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que Deus tem dito pra gente. Portanto, ela vai ser testemunha contra vocês, caso vocês estejam mentindo e vocês venham a adorar outros deuses e vocês venham a não obedecer à voz de Deus. Então, ela vai ser testemunha contra vocês. Então, no versículo 28 diz que Josué despediu o povo, né? Então, Josué se despediu do povo e mandou cada um ir tomar posse. Pra gente ver, eles ainda não haviam tomado. Gente, ele vai morrer, eles não vão ter tomado ainda, viu? Esse povo tava com dificuldade de tomar posse da herança deles. Então agora Josué, né, ele tá para morrer, então ele vai morrer, então antes dele morrer, ele vai se despedir de todo mundo e ele vai falar: ó, tchau, vai para sua herança. Ó, Judá, vai lá pro sul. Ó, Naftali, vai lá pro norte. Ó, Ásia, vai lá pro norte, vai lá conquistar sua terra, Ásia. Então ele vai falar isso com todas as tribos. Ele vai falar: gente, o sorteio já foi feito, vão para a terra de vocês, né? É isso que ele vai falar, mas o povo ainda não foi. E eles só vão quando Josué morre, a gente vai ver. Então no versículo 29 continua: depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu. Né? Então ele despediu o povo, falou para o povo ir-se embora, cada um para sua herança, cada um para o lugar onde foi dado por sorteio, né? E ele morreu. Né? Então ele estava nas últimas mesmo, né? Ali, então ele foi e morreu depois de ter falado essas últimas palavras, e ele morreu com 110 anos de idade. Então a gente lembra, né, que ele veio para Canaã, a gente estudou isso já na aula, eu já provei isso na Bíblia, né? Ele veio para Canaã com 105 anos de idade, né? A guerra durou 5 anos, né? E Deus, não é que ele estava velho demais para conquistar mais terras, eu já falei isso, né? A gente vai ver isso no livro de Juízes. Não é que Josué estava velho demais para conquistar mais terras, é que Deus realmente queria testar Israel. Então Deus, de propósito, leva Josué. Porque Deus fala: não, eu de propósito deixei tudo aquilo de terra para ser conquistada, porque eu sabia que vocês iam pecar contra mim. Então eu quis provar o coração de vocês, para ver se vocês iam deixar essas nações onde elas estão. E se Josué estivesse vivo, ele não deixaria. Então por isso que eu deixei que Josué morresse, para que vocês fossem conquistar, fossem lá tomar posse das suas heranças sem Josué estar junto. Para eu testar vocês, para ver se vocês vão ou não deixar esse povo vivo. Então Josué faleceu com 110 anos de idade.
E esse povo ainda não havia ido cada um para sua posse, né? Cada um para sua terra. Eles ainda não haviam ido cada um para o seu. Então, no versículo 30 diz que sepultaram ele na terra dele, né? Onde ele morava ali, onde ele construiu a casinha dele, né? Onde ele já estava morando, que é lá em Efraim, que é perto de Siló ali, né? Então, sepultaram ele lá em Timnat, é perto de Siquém, provavelmente, né? Mas ali, na região de Efraim, onde está Siló, né? Siló, Siquém ali. Sepultaram Josué na própria herança dele, né? Na própria terra dele, que é Timnat-Será. Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim. Então é isso mesmo, gente. Aqui tá falando na região montanhosa de Efraim. E Siquém ficava na região montanhosa de Efraim. Então, Josué morava perto de Siquém. Porque aqui tá falando agora. Se ele morava perto da região montanhosa de Efraim, então ele morava perto de Siquém. Então, por isso que ele chamou o povo para Siquém. Ele devia estar muito velhinho. Nossa, tá bem ruim minha internet hoje. Voltou. Então, por isso que ele chamou o povo para Siquém, né? Porque era perto de Siquém que ele morava, porque ele morava na região montanhosa, e Siquém era na região montanhosa de Efraim, então por isso que ele convidou todo mundo para Siquém. Então, aqui diz no versículo 31, então, serviu Israel a Deus de verdade todos os dias que Josué viveu. Eles não pecaram contra Deus durante o tempo de vida de Josué, né? E durante o tempo de vida dos anciãos que viveram com Josué também. O povo de Israel não pecou contra Deus, não, né? E esses anciãos viveram até um longo tempo depois de Josué. E o povo de Israel não pecou. Mas aí depois que eles morrem, o povo de Israel vai começar a pecar, né? Aí vai ter a necessidade de ser levantado juízes, que a gente vai ver amanhã. Então no versículo 32 vai falar sobre os ossos de José. José lá do Egito, né? Então a gente lembra o que acontece. Quando a gente estudou, né, sobre José lá em Gênesis, né, quando José estava para morrer, José fala, né, chama os irmãos dele, né, chama ali a casa dele, né, e fala que ele está morrendo, mas que ele quer que os ossos dele sejam levados depois para a terra, né, para a terra da promessa. E agora é feito isso. E os ossos de José vai ser enterrado, né, na terra que é dele, na terra que é da descendência dele, dos filhos dele, Efraim e Manassés ali, né? Então vai ser enterrado ali em Siquém, né? Que é a terra de Efraim, mas só que quem vive em Siquém é Manassés. Mas vai ser enterrado ali em Siquém. Então os ossos de José vieram, né? Provavelmente, né? Talvez, né? Antes da morte de Josué deve ter cumprido isso. Josué era um efraimita, né? E José, a descendência de José, né, é Josué é descendente de José, né, então provavelmente Josué deve ter pedido isso antes de morrer, deve ter enterrado os ossos de José, provavelmente, né, que ele era descendente de Josué, nossa, é um trava-língua, né, mas ele é descendente, então ele que deve ter feito. Então os ossos de José, né, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, né, foram enterrados ali em Siquém, perto da herança ali de Josué. Naquela parte do campo que Jacó comprou dos filhos de Hamor, né? Então foi enterrado bem naquela parte mesmo que Jacó já havia comprado, né? A gente lembra que Jacó comprou ali naquelas terras, foi até aquele caso da Diná, né? Que a gente lembra, né? Que estudou. E perto da morte, do leito de morte, Jacó sentou com Manassés e Efraim, a gente lembra, né? E Jacó falou que ele queria dar o direito de primogenitura a José. Então ele quer dar para José as terras que ele comprou em Siquém. A gente lembra que Jacó falou isso. E aqui está dizendo que se cumpriu isso, né? Então está dizendo aqui que realmente José foi enterrado na terra que Jacó deu para ele, né? Que bonito, né? Foi cumprido realmente, a terra que ele comprou. E é isso que Jacó falava, a gente lembra que estudou isso em Gênesis, Jacó fala, não, a terra que eu comprei lá em Siquém, eu quero que fique para José. E ficou. José foi enterrado lá. Então aqui continua, né? Naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. No versículo 33, então, vai falar sobre a morte do sumo sacerdote também, que é Eleazar. Então, agora, quando a gente começar o livro de Juízes, amanhã, a gente vai ver que quem é sumo sacerdote agora vai ser Finéias, né? Então, agora, no versículo 33, fala que Eleazar também morreu, o filho de Arão, né? Então, ele morreu também. Ele foi sepultado em Gibeá ali, né? Gibeá pertencia aos levitas, né? Levitas sacerdotes, né? Então, ele foi enterrado lá, né?
Então, pertencente a Finéias, né? Esse local ficava para Finéias ali, Finéias morava naquele lugar, enterrou o pai ali, porque Finéias vai ser o novo sumo sacerdote, né? Então, diz que ele foi enterrado ali naquela região montanhosa de Efraim ali, né? Então, amém, gente. Então, termina aqui a aula de hoje. Tô vendo aqui se tem GBA, não tem GBA escrito. Então, a gente finaliza aqui a aula de hoje, amém. A gente terminou mais um livro, glória a Deus, estou muito feliz. O livro de Josué a gente finalizou, amanhã a gente vai começar o livro de Juízes, né? Glória a Deus, amém. Que alegria. O livro de Juízes a gente não vai ler na ordem que tá, provavelmente, tá? Porque a ordem do estudo é cronológica, né? Então, por exemplo, a gente vai sentir bastante diferença quando a gente chegar ali em Reis, né? A gente vai estudar o rei junto com o profeta, né? Então a gente vai sentir bastante diferença. Então a gente vai estudar Isaías junto com o rei da época, né? Então a gente vai ficar indo e voltando, tá, gente? Mas é bom que a gente vai entender direitinho, né? Dessa forma, tá? Então, hoje, 10 horas da noite, eu vou fazer uma aula extra, né? Eu vou falar sobre os 3 batismos que tem na Bíblia, tá bom? Eu vou falar sobre o batismo em Cristo, né? O batismo em Jesus Cristo. Vou falar sobre o batismo nas águas e vou falar sobre o batismo no Espírito Santo e em fogo, tá? Então, eu vou explicar cada um deles, mas eu vou falar de uma forma superficial, sucinta. Vou tentar falar as coisas fundamentais de cada um deles, tá? Mas depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma aula para falar só de cada um deles, né? Porque é muita coisa para falar assim em uma aula apenas, né? Então, eu vou falar de uma forma resumida para a gente ver qual é a importância dos 3 batismos. Existe uma importância muito grande dos 3 batismos, né? Porque a gente tem que entender, não basta ser batizado só em Cristo, né? A palavra de Deus diz que se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não é salvo, a gente não é filho de Deus, né? Então, o que nos revela ser filhos de Deus, o que nos testifica sermos salvos é o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não sou salva. O que me faz ser salva é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Ele que testifica sobre a minha justiça da salvação, né? Se eu não tenho ele, então eu não tenho justiça, né? Eu não tenho justiça em mim mesma, então eu não sou salva. Então a gente vai falar sobre isso, tá? A importância dos 3 batismos, tá? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e em fogo, né? E no fogo, e batismo em Jesus Cristo, tá? Cada um tem uma função diferente. Mas o primeiro deles é o batismo em Jesus Cristo, né? Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo se não tiver sido batizado em Cristo. E ninguém pode batizar nas águas se também não tiver sido batizado em Cristo. Então, você precisa primeiro ser batizado em Cristo. E a gente vai falar sobre os 3, tá? De uma forma meio rapidinha hoje. E um outro dia eu pego depois para falar sobre né? Eu falo só sobre o batismo em Cristo, né? Porque o batismo em Cristo é o que fundamenta a igreja, né? É você se tornar parte do corpo de Cristo. Então, eu falo sobre cada um deles depois em uma aula específica. Mas hoje eu vou falar sobre os 3. É bem legal pra gente entender, né? O que é cada batismo, né? Às vezes a gente não sabe o que significa, né? Eu vou batizar nas águas, mas você nem sabe o que significa batizar nas águas, né? Então é bom pra gente entender direitinho, tá bom? Amém. Eu vou falar hoje, gente, hoje no Meet eu não vou abrir pra tirar dúvida, tá bom? Eu peço desculpa, mas a gente tira a dúvida amanhã. Eu peço pra vocês anotarem as dúvidas, porque eu vou terminar de fazer o cronograma da aula de hoje à noite. Eu não terminei ainda, é muita coisa. Eu vou tentar seguir uma sequência aqui, que senão eu vou ficar falando 5 horas sobre batismo. Então eu vou tentar dar uma organizada aqui no meu cronograma, tá? Dos versículos que eu separei aqui, senão, nossa, vai ficar muito extensa a aula, tá bom? Aí eu não vou conseguir tirar dúvida hoje, tá? Então, Deus abençoe a todos, um bom descanso, tá? Amém. Pro pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, Deus abençoe a todos. O pessoal do Meet também, gente, fiquem todos com Deus, viu? Que Deus abençoe a todos, amém. A gente se encontra mais tarde com a graça de Deus, tá? Amém. Amém, glória a Deus, Paty, amém. E amanhã a gente começa um livro novo. Glória a Deus, estou muito feliz que amanhã tem um livro novo aí pra gente começar. Glória a Deus. Ai, que felicidade. Amém. Daqui a pouco eu mando a aula lá no grupo, gente. Eu tô muito feliz, fiz um vidinho de comemoração, como sempre, né? Toda aula que a gente termina eu faço um vídeo de comemoração. Eu fiz mais um vídeo. Eu vou mandar daqui a pouco, tô ansiosa. Oi, Eliane, a paz. É sobre isso mesmo que eu vou falar. E é verdade, só existe um batismo realmente. Porque batismo é o quê? É você mergulhar.
né? Isso é batizar, é você mergulhar. Então, se você só existe um batismo, porque quando você mergulha verdadeiramente em Cristo, você mergulha verdadeiramente no Espírito Santo, né? Então, o batismo do arrependimento, que é o batismo de João, é um batismo à parte, mas não é aquele batismo não salva, né? É um batismo de consciência. A palavra de Deus diz isso, né? Tipo, é mais um batismo para você declarar sua consciência de que você sabe o que você está fazendo, é nesse sentido. Mas realmente é um batismo só, porque tudo é fundamentado o quê? Não mergulhar em Cristo. Se eu mergulhei em Cristo, eu sou cheia do Espírito Santo, né? E eu tenho a consciência. Então, eu tenho a consciência realmente do que eu tô fazendo. Porque tem muita gente que não tem a consciência, né? E a gente precisa ter... O batismo nas águas é a consciência do que eu tô fazendo. Então, a gente tem que ter muita consciência. Mas amém. Amém. Mas hoje, 10 horas, eu vou falar sobre isso. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus. Bom descanso. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um bom descanso. E até mais tarde ou até amanhã, com a graça de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, gente, eu vou desligar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. Eu vou deixar gravado no Facebook e no Instagram a aula das 10 horas da noite também, que é sobre o batismo, tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu vou desconectar aqui então, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Boa noite, viu? Obrigada a todos que acompanharam. Amém.